Inclusive o nosso primeiro assunto, que é maravilhoso. Hoje, segunda-feira a gente sempre fala sobre dependência química e a gente conta com a ajuda, a sabedoria dos voluntários de Amor Exigente. Esse é o nosso momento Amor Exigente e hoje eu recebo dois queridos, Miguel Tortorelli e Ronaldo Risetto. Venham aqui vocês dois, que honra! Ó, muito bom recebê-los. Os dois estão no Amor Exigente há muitos anos, fazem parte da diretoria. Miguel é presidente. Hoje, Ronaldo, você é responsável por que área no Amor Exigente? Hoje eu sou coordenador do Grupo Cidade Ademar de Amor Exigente. Nós fizemos uma opção positiva, né? Saiu um pouquinho daquela área mais, assim, mais tranquila. Que você era da Brooklyn, comunicação, Morumbi, né? Também, eu era diretor de comunicação e houve a mudança. Nessa segunda mudança eu tive outros projetos e me mantive fora da diretoria, mas me sinto dentro porque a minha vida é o Amor Exigente, né? Foi o Amor Exigente que me salvou. E a gente está aqui exatamente para, primeiro, falar para você. Se você tem hoje um problema instalado na sua casa de dependência química, seja com o seu filho, com seu marido, com seu pai, com a sua filha, seus netos, não importa. Você não está só. Amor Exigente existe e você pode e deve contar com a ajuda desse grupo que só faz bem. É gratuito, você se reúne uma vez por semana, 2 horinhas e tem lá o desafio que seria a meta semanal para você ir fazendo as suas mudanças. Porque a gente no Amor Exigente aprende que nada muda se a gente não mudar, tá certo? Certíssimo, Cláudia. Miguel, você chegou no Amor Exigente e mudou de vida também, né? Mudou bastante a nossa vida, né? Muito, muito, muito. E ao longo desses anos você tem visto a transformação de muitas famílias? Ah, com certeza. Nós estamos há 21 anos no Amor Exigente, eu e minha esposa. E nós, primeiro, né? Nós ficamos bem, que é a proposta do Amor Exigente. Quando nós chegamos no grupo, nós sempre pensamos que nós vamos lá por causa do nosso ente querido. Na verdade, nós temos que ir por nós. E o seu ente querido não estava nada bem. Vocês estavam, então, com o emocional destruído, é isso? Muito, muito. E quando nós descobrimos, quer dizer, nós estamos até comentando, você sabe que o seu filho está usando drogas, mas você não quer acreditar. Você fecha os olhos, você pergunta... Eu? Que é isso, pai? Eu não sou louco, eu não sou louca. Não, droga mata, eu não faço isso. E nós acreditamos, quer dizer, fica mais tranquilo para nós, mais confortável acreditar no que o seu filho disse. Até chegar a hora que é insustentável e que aí ele já mostra que ele está usando drogas, né? Porque o corpo vai sendo transformado, principalmente com as drogas tão vorazes de hoje em dia. E nós conhecemos o Amor Exigente quando nós internamos nossa filha. Ela foi internada e ficou 75 dias, 74 dias. Ela saiu de manhã, à tarde e à noite estava usando droga. Quer dizer, ela ficou numa clínica, era uma clínica até hoje, ela é conhecida, muito famosa, mas era realmente lá um spa, um hotel 5 estrelas. E, na verdade, eles nos indicaram, o psiquiatra de lá nos indicou o Amor Exigente. Nós fomos e quando nós chegamos lá, minha esposa, a Regina, falou, aqui eu não volto nunca mais. Nunca mais. Quem nos acolheu, infelizmente ela faleceu, ela disse, olha, o nosso filho, nós mudamos para Florianópolis, fizeram uma mudança, né, geográfica, acreditando que com isso iria resolver o problema do filho dela. Mas também não resolveu. O filho ficou, eles vieram para São Paulo. O filho ligava e falava, olha, eu estou dormindo no banco do jardim. O pai pegou o telefone e falou, olha, é bom você voltar logo, e pediu dinheiro, é bom você voltar logo, quando você chegar lá, é capaz de ter alguém já dormindo em cima, você vai ter que dormir embaixo do banco. Minha esposa falou, eu não volto nunca mais aqui, fazer isso com a minha filha, não. Mas aí, foi numa segunda-feira, reunião ela na quarta, eu a convenci de ir. Ela acabou indo.
Ela ficou 3 meses indo em reuniões só chorando. Não conseguiu falar. Mas nós fomos entendendo o que era, qual era a proposta, a metodologia realmente e o que nós tínhamos que fazer, o que nós temos que aplicar, né? Demorou algum tempo, mas nós estávamos firmes, nós estávamos em pé para poder ajudar a nossa filha, que depois foi o nosso filho também, mas nós ficamos de pé para poder estender a mão para eles. Nossa filha chegou a morar nas ruas, foi moradora de rua, né, ficou em estado de rua, mas hoje, é hoje, dia 5 de agosto, ela está completando 5 anos limpa. Olha que coisa maravilhosa. Um beijo para sua filha, que tá limpa, tá linda, tá muito bem. Eu vi as fotos antes e depois. É outro ser, né? É maravilhoso. Ronaldo também tem uma história forte, né? Sim, eu acho que todos nós acabamos compartilhando essa história quando chegamos no grupo, né, Miguel? Eu também cheguei ao grupo, na verdade, nós tivemos uma situação de outro sexo, vamos dizer assim. Meu filho, ele enfrentou esse problema da dependência química, como hoje vários jovens estão enfrentando. E depois de algumas internações, eu percebia que eu era o grande problema do processo. Facilitador. Eu era um facilitador, mas mais do que tudo, né, Miguel, eu não entendia o que estava acontecendo. Então, eu achava que as minhas atitudes eram as atitudes corretas. E essas atitudes talvez fossem elas, não era não só pelo fato de ser facilitador, mas quando você não compreende o problema e não entende o teu envolvimento no problema, você passa a ser um fator tóxico e não um fator de recuperação. Porque a grande dificuldade dos pais, hoje eu tenho certeza disso, é que eles não entendem que a dependência química é uma doença familiar. Ele está doente, mas eu também estou doente. Muito mais às vezes, porque nós estamos falando de comportamento. O processo inicial de toda essa situação é o comportamento. Qual é o meu comportamento perante a minha família? Qual é o meu comportamento perante a mim mesmo? Então, e confesso que até hoje tenho muitas dificuldades, eu continuo, claro, indo no grupo são 13 anos já, e meu filho já está limpo há 8 anos. Na luta que ele fez, ele superou, ele é uma outra pessoa muito melhor, com certeza, mas foram 12 anos de desafios, né? 12 anos, 11 anos, nem sei quanto tempo, mas N anos que foram de grande desafio para que a gente entendesse qual seria a nossa maneira de atuar. O que fica claro para mim hoje, Cláudia, é assim, se a gente fala hoje, se eu conhecesse o amor exigente antes, ou tivesse tido, talvez, não só o lance do amor exigente, mas tivesse tido a curiosidade de entender o que acontece com os jovens, mesmo naquela época, eu teria sido diferente. Porque eu não fui um pai, o pai não recebe o menu para quando começa a vida dele, né? Então, eu não fui um pai funcional para o meu filho e também para minha filha. Né, os dois, só que minha filha, ela era funcional. Então, essa talvez seja a grande diferença. Os pais funcionais para filhos funcionais, tudo bonito. Então, a gente vê uma família normal. Mas, se eu não sou funcional e o meu filho também não tem a mesma funcionalidade, nós temos dificuldades. É nesse momento que eu fui ao grupo Amor Exigente, no Brooklyn, né, era Santa Amaro naquela época, foi eu diria que salvou a minha vida. E quando a gente fala salvou a minha vida, é porque me trouxe a funcionalidade. Funcionalidade, desculpa te cortar, claro, só para explicar para as pessoas, é cada um na família exercer a sua função. Pai volta a ser pai, ou vira pai, mãe, filho, né? Isso mesmo. Isso talvez seja hoje o grande segredo, quando a gente, que já está há 12, 13 anos, quando a gente recebe os familiares, a gente percebe neles essa dificuldade de exercer o papel de pai e de mãe. Com medo de não agradar, com medo de ser bonzinho, com medo de não ser bonzinho e afetar o outro, buscando amor. E talvez isso também tem muito a ver com o estilo de parentalidade hoje em dia. Os pais de hoje em dia não são iguais aos pais do passado, claro, né? Mas existem umas nuances aí que dificultam ainda mais. Os pais hoje em dia querem amor do filho. Os pais do passado queriam respeito do filho. E você tem que ter do teu filho primeiro respeito. Se você não tiver respeito do seu filho, o amor vai ficar comprometido. E a gente fala tudo isso e eles contam essas histórias e talvez você fale assim, puxa, eu quero conhecer, eu quero chegar no amor exigente também, mas não tem na minha cidade. Então presta bastante atenção. Tá chegando, já no final de semana que vem, o congresso,
Nacional de Amor Exigente. Então, palestrantes variados vão falar de dependência química e você também vai aprender sobre o programa Amor Exigente e vai ter a possibilidade, inclusive, de entender se você pode começar um grupo na sua cidade ou não. É isso? É isso mesmo. Começa na quinta-feira, vai até o domingo. Palestrantes, o que tem de melhor no Brasil nós vamos ter lá, né? Nós vamos também ter a presença do ministro Osmar Terra, com o secretário da Senapred, Quirino Cordeiro, falando dessa nova política sobre drogas, que veio beneficiar as famílias e os dependentes químicos. E eles vão ter a oportunidade de levar para as pessoas que lá estiverem, né, o que deve ser feito, o que é a internação voluntária, como proceder com a internação involuntária, o que está sendo contemplado com essa nova política, que realmente veio nos beneficiar, essa nova política. Nós vamos ter gente, o professor Ronaldo Laranjeira, que é, sem dúvida nenhuma, aqui no Brasil, uma das maiores autoridades sobre dependência química. Professor Ronaldo Laranjeiras é um psiquiatra. Um psiquiatra reconhecido especializado em internacionalmente. dependência química, reconhecido internacionalmente. Sabe aquela palavra final que você procura? Fala assim, queria um médico maravilhoso que pudesse me explicar. Vai estar lá no Congresso, isso é importante, tá? Psicólogos. Vai ter... Olha, eu tomei o cuidado, porque a gente tem tantas outras... Eu queria deixar aqui, por exemplo, uma dica, né? Nós vamos ter... Bom, começa que nós vamos ter o início recebendo Dona Mara e o Padre Haroldo, né? Nossos grandes líderes, fundadores, mas mais do que tudo, aquela pessoa que tem o carisma de nos manter na prática. Porque nós estamos sempre pensando em nos manter na prática por causa dessas duas pessoas. Elas são aquela luz na nossa vida, sabe? Pra vocês terem uma ideia, Padre Haroldo, com 100 anos, nos deu um trabalho enorme, porque queria ir de carro. Mas, padre, das 6, 7 horas, eu vou de carro. Para convencê-lo a ir de avião, foi muito difícil. Para vocês verem que ele está bem, vai estar conosco. E vai estrear um livro. E vai lançar um livro lá. Maravilhoso. Ele é fantástico e disse para nós, que nós estivemos lá com ele, que quer abraçá-los um por um, pessoalmente. Vá lá, não perca, ainda dá tempo. Entre no site do Amor Exigente, né? Você é no Rio Centro, né? Você vai realmente... Nós vamos passar mais alguns... Olha, nós temos nós estávamos falando aqui, o ministro Osmar Terra e o Quirino, eles, além desse processo da internação, eles estão muito focados na prevenção. Tá. Porque a prevenção é o grande instrumento para que nós evitemos que nossos familiares passem por essa situação hoje em dia, né? Então, nós teremos a doutora Ana Café... Só um detalhe, você falou agora de abertura de novos grupos. Nós vamos receber agora um apoio muito grande do Ministério da Cidadania e da Senapred, que é para abrir novos grupos. Ótima oportunidade para o Amor Exigente chegar aí em cidades que não tem. Eles querem, né, que nós cheguemos, evidentemente que nós não temos tantos braços assim, que no Brasil todo, mas, quer dizer, nós já estamos nas grandes capitais, mas vamos chegar no interior desses estados. Realmente, principalmente focando no Norte e Nordeste. Maravilha. Eu queria fazer alguns comentários. Primeiro, doutora Ana Café, prevenção desde a infância para ingressar na fase adulta de forma saudável. Isso é importante, o que ela vai mostrar, principalmente os estilos parentais, eu entendo. Que o que nós temos hoje de problemas no grupo é você entender os estilos parentais diferenciados que existem entre pais e mães até. Não só pais e filhos, porque você tem um estilo diferente entre pai e mãe, como é que você pode, alinhado, fazer a educação do seu filho? Então, no grupo de apoio, a gente tem muito esse trabalho, de trabalhar os estilos parentais para que eles se unam e façam uma educação saudável. Então, a doutora Ana Café trabalha muito a parte de estilos parentais. Que vai ser maravilhoso, vai né? ser maravilhoso. Lembrei de uma frase do falecido professor Isamitiba, ele diz, se a mãe diz água e o pai diz vinho, o filho diz anda. Desanda é boa. Tem a doutora Tânia Zaguri. Tânia Zaguri, professora que é e filósofa. psicóloga,
Olha o tema dela. O grande lance dela é trabalhar os conflitos familiares, a disfuncionalidade desses conflitos todos focados na disfuncionalidade familiar. A professora e filósofa Tânia Zaguri vai trabalhar muito isso. Ela tem bastante livros envolvendo esse assunto. Fala o tema. Putz, Miguel, você me Tá pega aqui, só ó. umas coisas. Eu Olha falei. aqui. Filhos mimados, pais negligenciados. Tá certo, por isso que a gente trabalha em equipe aqui. Né? Vai ter a doutora Maria Tereza Maldonado, que também falará sobre essas teias de relacionamento, que são os valores de convívio e as relações tóxicas que a gente desenvolve na família. Muitas vezes você não percebe, mas a relação que você está desenvolvendo dentro de casa é extremamente tóxica, sem que haja unidade, sem que as pessoas conversem buscando o mesmo objetivo. Então, esse é um trabalho maravilhoso que vai ser da doutora Maria Tereza Maldonado. Nós temos aqui também o doutor Luiz Antônio Budan, que é da Polícia Federal, que ele vai mostrar detalhes importantes da atuação da Polícia Federal na prevenção com relação ao crime organizado. E na repressão. E na repressão. Bom, tem mais aqui, já que nós estamos entrando. Tem mais palestrantes. Mais muito Na mais. sobriedade, nós temos alguns casos muito especiais. O Carlos César Colino, nosso querido Cacá, ele já é família para todos nós. Ele traz sempre uma palavra de apoio, orientação, reforçando, porque ele fez uma verdadeira revolução humana na vida dele. Para ele buscar essa sobriedade, tem uma história que mostra exatamente o que representou toda a espiritualidade e a vontade dele de fazer a mudança. A oportunidade de ouvir o Cacá é realmente muito rica, né? Além de todos os nomes citados aqui, porque o Cacá é um dependente químico em recuperação com uma transformação daquelas que todo mundo merece assistir, Sem né? dúvida, É uma sem palestra dúvida, muito sem boa. dúvida, sem dúvida. Temos ainda o Álvaro Aquino, que também é da região do Rio, que vai falar muito sobre essa experiência dele e quais as orientações que ele dá para as pessoas que buscam se tornar sóbrias, que buscam a sua recuperação, baseado nessas experiências que ele tem de campo, vamos dizer assim, né? Ele é um cara que está há muito tempo já na sobriedade, né? Perfeito. E essa aqui. Por favor, Miguel. Miguel. E a Cláudia Tenório. Eu estarei lá. Nossa, Cláudia Tenório. Olha, Cláudia, desde Palmas, você já era uma parte integrante do Amor Exigente, mas o pessoal realmente criou aquele amor completo por você. Eles falam sempre de você. Eu estou muito feliz, né? A oportunidade também de estar perto de todos e da gente... Qual vai ser a sua fala? Olha, algumas, né, Miguel? Algumas. Mas assim, a gente precisa, eu acho que, levantar e colocar em prática o legado do Padre Haroldo, fazer uma linda homenagem para ele, né? Falar do que ele deixou aqui, do que ele tem deixado para gente. Que você e a gente segue aí falando um pouquinho do programa fazer. Amor Exigente, porque eu acho que é isso, né? A gente precisa colocar em prática. Tem o Vitório Ponce de León, do Uruguai, que é um grande palestrante que nós estamos trazendo. Ele também tem uma experiência muito forte de recuperação, superação e, mais do que tudo, ele criou uma condição de ajudar outras pessoas também que passam pela situação no Uruguai, que todo mundo fala que está sob controle, né? Essa é outra grande situação. E nós que temos os grupos tanto perto das fronteiras quanto lá no centro, a gente sabe que... Cláudia, só um parênteses aí. Nós temos grupos, bons grupos no Uruguai, grupos fortes. Nós tínhamos 14 grupos, 9 grupos, na verdade, antes da liberação. Nós estamos com 25 grupos. Olha, como a coisa foi crescendo, né? Aumentou o índice de criminalidade, aumentou o número de traficantes, de apreensão, porque é um ledo engano acreditar que quando se libera acaba o tráfico. Pelo contrário, Colorado saiu agora, pesquisa de 10 dias atrás, 70% da maconha fumada, consumida lá no estado do Colorado é do mercado negro, é do tráfico. E no Uruguai não é diferente, não é diferente. Estimula, inclusive, a prática de médicos vendendo... Escrevendo. Quer dizer, a gente vai ter ali a visão geral, até para ter uma opinião formada em relação à legalização ou não, né? Em relação à prevenção e muito mais. A gente falou um pouquinho da história deles no Amor Exigente e eu pedi para vocês falarem essa história, porque eu quero que todo mundo tenha certeza de que lá no Amor Exigente ninguém é julgado. Ao contrário, né? Todo mundo é acolhido, porque somos iguais ali, né? E esse é o grande diferencial do Amor Exigente, é o acolhimento. O nosso acolhimento realmente faz a diferença. A pessoa chega como você falou, chega destruída, um casal prestes a se separar,
eles recebem um Ele abraço. resgata famílias também, resgata casamentos. Resgata casamentos, Olha sim. lá. Então, tem uma frase do Amor Exigente que eu gosto muito, que diz: sozinhos estamos perdidos, né? Em Comunidade encontramos a nossa força. Não fique só, tá bom? Primeira pergunta é da Cláudia. Ela está falando de Arapongas, será que é isso? Paraná. Né? Paraná. Arapongas, no Paraná. Ela diz assim: eu gostaria muito que o meu filho fosse um amor exigente comigo, porque eu sei que ele está usando drogas. Seria uma boa prevenção? É a prevenção secundária, porque ele já está usando, né? A terciária já é quando está na dependência e precisa realmente de uma internação. É necessário, sim, ela como mãe e ele como usuário, antes de chegar na dependência. Está na hora certa de ir, é a hora certa de ir num grupo. E se agora. o filho não quiser ir? Ela vá. Vá. Ela vai e ele vai ficar curioso para saber a transformação que a mãe está tendo. A Cristiane de Joinville, Santa Catarina, ela diz: meu marido é dependente de qualquer tipo de droga, mas o principal é o crack. Agora ele está internado em uma comunidade terapêutica. Depois do tempo lá, como devemos agir? Ela está, primeiro, saber se ela está frequentando um grupo. Se não estiver, ela precisa frequentar. E quando ele sair, também. Ele também precisa frequentar um grupo de auto e mútua ajuda. A gente sugere Amor Exigente, mas tem NA, AA. Ele precisa, é fundamental, importância frequentar um grupo. Tem que fazer, indo lá, ela vai saber, tem que fazer algumas alterações, umas mudanças, mesmo dentro de casa, porque existe o problema da memória eufórica. São lugares que a pessoa, quando usa, lembra daquele espaço onde usava. Aquilo volta e realmente o faz ir às drogas. Ele está falando de mudanças, inclusive físicas, mudança na disposição dos móveis, talvez na cor dos móveis, talvez de quarto, né? E claro que mudança no comportamento da família e que a gente só consegue em comunhão lá no grupo, porque é tão difícil, a gente é tão desse jeitinho a vida toda que para mudar é só no grupo com metas semanais. Ronaldo, tem uma pergunta aqui, essa pergunta é para o Ronaldo. O Rogério da Vila Mariana, ele quer saber como é ficar limpo e estar em sobriedade. O Ronaldo não é dependente químico em recuperação, mas é pai, não é isso? Claro, o Rogério é um querido voluntário nosso também, muito obrigado pela pergunta. Limpo é o momento que você deixa de usar a droga. Né? Porque estar limpo não é a coisa mais difícil. Muitos entram na recuperação, mas não atingem a sobriedade. Sobriedade significa ter protagonismo da sua vida. Você só se sente sóbrio, você só está sóbrio quando, a partir daquele momento teu de recuperação limpo, você atinge a sobriedade de estar no protagonismo da tua vida. E talvez seja esse o grande segredo de qualquer um de nós. Aliás, eu até estendo, foi uma ótima pergunta para os pais. Porque os pais vão no grupo e eles acreditam que só o filho tem que estar buscando a sobriedade, mas não. O pai tem que estar tão sóbrio quanto o filho, porque quando, às vezes, o filho está em recuperação, buscando a recuperação, e o pai não entra em recuperação. Ele se torna um fator tóxico para aquele tratamento do filho. Nossa, eu gostei muito do que você falou. Está no controle da sua própria vida. Às vezes, o pai é controlado pelo filho, a mãe é controlada pelo filho, né? E assim vai. A gente precisa estar em sobriedade. Na maior parte das vezes é isso realmente que acontece. E é o comportamento. Tem que mudar o comportamento. Tem uma pergunta aqui. Boa tarde, Cláudia. Sou sua telespectadora assídua. Participamos do grupo do Amor Exigente na nossa cidade, Uberlândia, Minas Gerais. Quando meu marido não está internado, participa do grupo da sobriedade e eu vou com ele. Mas quando ele vai para o NA, que é sozinho, ele vai usar droga. Como ele ficou internado umas 18 vezes, quando sai da clínica, fica mais ou menos uns 15 dias limpo. A compulsão dele é muito grande. Quando começa, demora dias para parar. Procura a família, não é acolhido, mas fica no portão chamando. A única coisa que podemos fazer é internar. Ele tem uma ótima teoria, conhece todos os passos, foi terapeuta. Eu percebo que ele tenta. O que eu posso fazer? Além de continuar indo você nos grupos, levá-lo, e existem os profissionais da área, que são os psicólogos, psiquiatras,
neurologista, que também às vezes é necessário que se consulte, também aí tem que ir num profissional da área. Porque não é só a dependência química. Quando o uso é prolongado, acaba desencadeando uma outra doença, que é uma comorbidade. E essa comorbidade tem que ir num profissional da área. Ele tem que ser tratado com medicamento, sim. É necessário ir para um profissional. Eu queria só fazer concluir com uma coisa. Você tem que tentar criar conexão com a pessoa. Porque a gente tem que entender que se nós estamos falando de problemas de relacionamento pessoal, uma das coisas que a gente tem que... Como eu consigo criar uma conexão com meu filho para conseguir que ele entenda... No caso é marido. Do marido, para que ele entenda o que está acontecendo. Entendeu? Entre nós dois, porque essa parte é muito importante. Que conexão eu posso ter pessoal mais clara com ele? A gente tem que lembrar que nós estamos falando de pessoas. E pessoas exigem o tratamento da conexão humana, da relação humana. Perfeito. Bom, gente, o congresso é neste final de semana. Faça a sua inscrição no www.congresso.amorexigente.org.br, no Instagram, Congresso Amor Exigente, no Face, Congresso AE. E se você quiser ligar lá no Amor Exigente, é o 19-3252-2630. 19-3252-2630. Nosso tempo acabou, mas muito obrigada. Foi uma alegria recebê-los, tá bom? Vamos nos encontrar até o final lá, de semana. com certeza. E aguardo vocês também. Com Nós certeza. Estamos lá vamos os aguardando. Vamos aprender, porque na verdade, independente de você ter ou não um problema de dependência química, aprender sobre esse assunto é importante porque a nossa sociedade está sofrendo com isso.